Eis a nossa dialogadora de hoje. Ela é Raquel Gadelha. É ela, Raquel Gadelha, aqui nas redes sociais. E eu quis falar dela, talvez até para colocar ela diante dela própria. Ou pelo menos fazer uma cartografia do seu pensamento como gestora. Ela é antropóloga, ela tem mestrado em políticas públicas e especialização em administração da cultura e políticas públicas. Portanto, é alguém talhado, né, para ser gestora de um equipamento público, no caso, a presidência do Instituto de Cultura Dragão do Mar. O Instituto Dragão do Mar, que rege uns 16 equipamentos na área de cultura do governo do estado do Ceará. Olha, só para vocês terem uma ideia, anotei alguns nomes aqui: o próprio Dragão, o Teatro Zé de Alencar, a Biblioteca Pública do Ceará, o Centro Cultural lá do Bom Jardim, a Vila da Música lá do Padre Ágio, o Cine Teatro São Luís e muitos outros. São 16 equipamentos. E é com ela o nosso diálogo de hoje. É com ela, Raquel. O que você pensa a partir daqui, hein, de se ver tão linda assim, hein, nas redes sociais? Com a vida pública, né, Raquel? É uma versão madura, né? Versão madura, de gestora, e tão linda quanto aquela Raquel que eu conheci. Sim. Começando a vida, harmonizada com a história. 19 anos, talvez 18 anos, né? E que era ligada às artes visuais, não era? Eu tive o privilégio, quando eu era bem jovem, de conviver assim, com essa geração Rogaciano, Campelo, Stélio Vale, ali Augusto Pontes, então Francis Vale. E eu, assim, tenho muito reconhecimento por esses precursores, pelas coisas que eu aprendi: Brandão, Fausto Nilo, Petrúcio. E acho que a gente bebeu nessa fonte aí, né? E aí isso que a gente faz é também continuar essa história. Era isso que eu ia perguntar como mote para essa visão. Sabe que os objetos que eu trago e que o convidado traz vão ensejando a conversa. E me ocorreu, então, perguntar a você, o trazer à baila essa questão de que uma pessoa que tem experiência, não de gestão, ou de gestão em menores, mas de projetos culturais, ou como artista, ou como gestora, como produtora, é fundamental quando ela atravessa um caminho e vira uma gestora de pública, porque ela não apenas é administradora, mas ela, sei lá, acho que está incrustada dentro dela. Hein? Com certeza. Eu inclusive, essa experiência assim, vivencial. Inclusive, assim, a minha geração, eu acho que ela é híbrida nesse sentido, de que a gente pegou essas coisas bebendo nessa fonte. A universidade tinha um papel fundamental, a forma de fazer show, esse contato, né? Assim, tinha um romantismo, a gente ia lá e fazia, a gente se juntava para fazer. E aí eu me lembro, Ricardo, quando começou, não existia essa coisa de projeto, de prestação de contas, de editais. Os patrocinadores eram amigos que tinham interesse ali em eu apoiando. Então eu vivi essa transição de quando a cultura, a arte era feita de uma forma espontânea e depois começou a virar uma profissão, uma atividade, a gestão, a produção. E nesse sentido, vocês que foram, né, assim, essa geração, Cláudio Pereira, essas pessoas que abriam, que desbravaram. E eu acho que a gente hoje tem que fazer o que a gente puder para continuar essa história. E para essa geração nova conhecer também isso, né? Assim, conhecer quem são essas pessoas que fizeram, né? Por exemplo, você falou Massa Feira. Eu tive no Massa Feira, eu vi aquilo, a gente viveu. E essa chama é que a gente não pode perder nunca. Os objetos vão pautando ou ensejando os temas que vão perpassando, atravessando o nosso encontro. E o encontro de hoje é com a Raquel Gadelha, que me trouxe... O que você quer colocar como começo de conversa? Eu estou vendo que tem Rita Lee, tem cartão, tem coisas, tem crochê. Isso aqui, imagem tão linda. Nesse assunto que a gente está falando, eu trouxe esses 2 livros, porque eles falam um pouco dessa história. Bom. Esse Produção Cultural... Eu conto um pouco, é uma dissertação de mestrado,
E eu conto um pouco exatamente essa história. É o livro da Raquel. Como que era fazer produção cultural na década de 60, década de 70, década de 80, governo Fernando Henrique Cardoso, Lula. Produção cultural, conformações, configurações e paradoxos. Isso. Qual é o recorte? Qual é a compreensão que você faz? Como é que você resumiria o livro assim? A pegada do livro? A pegada do livro é tentar entender, assim, qual é o lugar desses agentes culturais que eu estava conversando aqui com você. Como é que essas pessoas fizeram esse campo da gestão da produção cultural aqui no Ceará? Como é que elas afetaram as políticas culturais e como é que também foram afetadas pelas políticas culturais? Se você for ver, vou dar um exemplo aqui, um Pingo, é assim, como ele fazia produção cultural na década de 70, 60, Eugênio Leandro fala como é que ele começou, as mudanças, como é que os artistas e os agentes tiveram que se administrar nisso, e hoje uma nova geração que veio com o governo Lula, passa pelo governo Fernando Henrique Cardoso, cujo lema era cultura é um bom negócio, essa coisa dos grandes empreendimentos, as leis de incentivo, e depois o governo Lula, essa cultura participativa, o doinho antropológico, os movimentos cultura, sociais, né? Os pontos de cultura. Então, assim, esse campo todo mudou muito. Nós, agentes, afetamos as políticas, mas fomos profundamente... Aquilo que a gente faz hoje também é afetado. E você oferece o livro aos jovens produtores por tudo que ainda está por vir. Que vocês percorram um caminho mais claro, mais potente, mais produtivo e mais criativo. E mais criativo. Quer dizer, você fala com a geração que virá. As leis e as políticas, elas favorecem, mas elas também nos enrijecem muito, Sim, né? elas formatam. Por isso que eu botei configurações, que é as formas que nós adotamos, de empreendimento, sim. Como nós nos configuramos assim, as conformações são as diversas formas, sim, sim. E os paradoxos, porque nós temos mil desafios para resolver. Para congeminar conformação com configuração. Exatamente. Né? Porque a lei, de qualquer forma, ela abre, mas ela estabelece parâmetros, né? Ela estabelece limites, responsabilidades, contrapartidas. Questões de disposições, de campo simbólico, de prestígio, tipo de linguagem, tipo de... né? Então, assim, é um universo para a gente desvendar. Financiamento à cultura é um dos capítulos, o outro é o campo da produção cultural e as políticas públicas de financiamento à cultura, o outro capítulo, o campo da produção cultural no Ceará e as considerações finais. E a conclusão, eu estou falando aqui que tem aqui os pensadores, a bibliografia, as referências bibliográficas. Eu digo, qual é o aporte intelectual para você analisar essa... Trabalhei muito com Bourdieu, com o campo, para né? estabelecer essa noção de campo. Como resolver esses paradoxos. Isso. Em que sentido seria? Então, assim, eu acho hoje, por exemplo, eu faço um pouco essa discussão que as leis de incentivo, né, no caso o governo Lula, as mais recentes, elas trouxeram muitos benefícios, mas tem uma coisa, se a gente for pensar, o Albino Rubim fala em sistema, né, assim, se a gente for ver, é tudo focado na produção. Então, assim, o produtor ou o artista, ele tem que produzir para ganhar através de um edital. Aí ele nem matura aquele produto, aí ele produz outro para ganhar outro edital, e produz outro. Então, a gente precisa trabalhar o sistema de uma forma melhor. A preservação, a circulação, a pesquisa, tem vários outros campos, né? Então, essa questão do financiamento, a cultura, do edital, ela é bom, a gente não pode perder o que o Estado faz, mas a gente tem que ampliar, a gente tem que abrir para a sociedade, para outras possibilidades e tudo. E esse outro livro, então... Está na mesma linha, né? Mas ele mostra, eu tento mostrar um outro lado, porque quando eu escrevi sobre a produção, eu estava no lugar do produtor que está na sociedade, que traz para a sociedade uma Bienal do Livro, uma Bienal de Dança, um Cine Ceará, um festival de jazz. E esse já é a versão de quem está na gestão, né? Esse aí, ele já traz um relatório do Instituto Dragão do Mar. Nós estamos vendo aqui o São Luís e aqui do outro lado a escola lá do Jacaracanga, né?
a Escola das Artes, de Artes e Ofícios. Que também é com a gente. Que também é um dos equipamentos gerenciados pela nossa dialogadora de hoje, que é a Raquel Gadelha, que é presidente do Instituto Dragão do Mar. E aí, Ricardo, tem um desafio assim, como é que a gente faz uma gestão que ela tem que ter parâmetros, critérios, orçamentos, mas a gente faz a gestão do sensível, a gestão do simbólico, a gestão do que é artístico, do que é da criatividade, da especificidade. Você é um artista, você sabe. Então, não é 2 mais 2 são 4 sempre. Então, assim, nessa coisa toda, a gente tem que se lembrar disso, dessa chama, da essência, do intangível. Você tem que ter processos de gestão, você tem que ser eficiente, tem que fazer acontecer, mas você está fazendo um trabalho com arte, com educação, né? com criação. E é uma gestora dialogando com vários gestores. No seu caso, 16 gestores. 16 além dos gestores. artistas, além dos funcionários, Isso. além de todas as demandas da sociedade, São claro. 700 pessoas. São 700 hoje. pessoas. É a economia da cultura. Exatamente, a economia da cultura. É a formação do público, é a democratização, são muitos aspectos. Acaba não sendo mais do que 700. Né? O diálogo acaba sendo com a sociedade. Um equipamento desse, ele dá materialidade, concretude a uma política cultural, a uma diretriz. Esses equipamentos, eles não são concorrentes, eles devem atuar em rede. E em várias linguagens também. Em várias linguagens, em fluxos, fazer percursos, entendeu? Então, um artista começa aqui, passa para cá, daqui vai para cá. Como é que você consegue ser democrático? Democratização não quer dizer necessariamente gratuidade. Você tem que fazer chegar, você trabalhar todos os públicos. Não é só a mesma coisa para os mesmos. Como é que você, aquela frase que o Gil diz, né? O povo sabe do que gosta, mas gosta do que não sabe. Como é que você chega em quem ainda não sabe que tem um direito e de que gosta e de que precisa? Então é um desafio. Precisa conhecer para poder saber se... Para você aprender a gostar, não é? Aprender e aprender a gostar, não é? E em várias linguagens... E me imagino eu... Territórios. Em vários territórios, mas é preciso desterritorializar também, Isso, não é? E, sobretudo, na área da educação, me parece, não? Educação Cultura também. E educação. Entre esses públicos, entre a ideia de equipamento público, a inclusão das escolas, dos estudantes. Muito importante. Como formação, muito importante. Formação informal, digamos, né? Hoje uma educação informal. Hoje a gente fala que o Dragão, a gente pode dividir assim, que a gente faz a gestão, a gente chama de experiências de fruição e experiências formativas. Então, tem várias escolas. Aí você tem os princípios básicos do TJA, você tem a Escola Porto Iracema, das artes, você tem a Escola de Gastronomia, você tem a Escola Tomás Pompeu, de Artes e Ofícios, você tem a Escola de Música do Padre Ágio. Cada uma delas com especificidade, com um universo, com delicadezas, com potências. E né? imagino que cada uma delas também com as escolas que não são necessariamente do Estado, quer dizer, ou melhor, desses equipamentos culturais, mas que são oriundos da Secretaria de Educação. Aí tem o Centro Cultural Bom Jardim, que também tem um núcleo forte. E com a Secretaria de Educação, você tem nos equipamentos culturais experiências de formação. Por exemplo, o que o Cine Teatro São Luís faz com alunos da escola pública, que recebe legiões de alunos para assistir filme, para começar, para conhecer, e vários outros equipamentos. As visitas guiadas do Teatro As visitas guiadas. Do Zé de Alencar, exatamente. Então, você tem ali muitas dimensões educativas Pontes, num equipamento. Entre secretarias, inclusive. Sim, porque são 16 equipamentos e ligações com algumas secretarias, não? Hoje a gente trabalha com a Secretaria de Meio Ambiente. Secretaria de Cultura é a mais, né? Sim. Mas a gente trabalha com a Secretaria do Meio Ambiente, a gente tem 3 equipamentos com eles. Tem Sabiaguaba, por exemplo, Sabiaguaba, né? Aquele centro gastronômico de E aí, outra dimensão educativa. Por exemplo, aqueles lá, Sabiaguaba, e Abri. Aí a gente disse, bom, então a gente fez um trabalho de cultura alimentar, de memória, quais são as vocações, as memórias, as tradições daquele lugar, qual é a gastronomia daquele lugar, o que traduz. Então, essa dimensão da educação e da cultura,
ela está junto ali na gastronomia, no centro de memória, na formação e tudo, no empreendedorismo, no turismo cultural e ambiental. Então, você tem assim, você vai começando a trabalhar, você tem um universo. Uma rede, um rizoma. Um rizoma. A gente faz um trabalho incrível também com a Superintendência de Ação Educativa, Socioeducativa. Então, os meninos que estão em cumprimento de medidas socioeducativas nos abrigos, vão para esses equipamentos, têm esse contato, levam as suas famílias, produzem, tem aulas no Porto Iracema, produzem vídeo, a coisa de se expressar também. Então, assim, é como você falou, é um rizoma. Um rizoma. Um rizoma que tem que ser bem executado, Sim. bem feito e tudo. Então, essa engenharia... E que surpreende, inclusive, o gestor, imagino. Como todo rizoma, né? Você começa a mexer aqui, de repente, já está noutra dimensão que tem a ver com a outra, com a outra, com a outra, com a outra. Surpreende, inclusive, o gestor, né? De dizer, de se ver diante de um desafio maior do que ele pensava. Aí, porque está sempre sendo inventado, né? O processo está sempre e aí você se reinventa, tem que ter se retroalimenta. olhos, tem que ter muita escuta, muita sensibilidade, mas tem que ter, no caso do que a gente faz, o senso da objetividade, o cerne para fazer acontecer. E a propósito disso, que outro objeto você colocaria em pauta para a gente continuar e ampliar esse rizoma de temas do nosso encontro com Raquel Gadelha? Vamos para esse adereço aí. Abre assim, ele é tem um pouco a ver com isso que a gente está falando. São caixinhas, tem uma gavetinha. Aonde? Aqui? Ah, tá aqui. Olha que loucura. Eu não sei ainda o que é isto. Ela é que vai explicar. Raquel Gadelha. Então, eu não sei muito o que é isso, mas mostra para mim coisas que podem ser, né? Uma árvore, um pedaço de madeira. Um pedaço de madeira. E que faz assim, a pessoa ficar assim meio... O que é, como é que é. Pra quê, como é, onde encaixa. Parece um quebra-cabeça. O que eu guardo aí dentro. O que eu guardo ainda. Para que serve. E ele mostra para mim, se quiser eu encaixo. Ele mostra para mim, Ricardo, também uma coisa, isso que a gente estava falando da cultura, é outra coisa que eu tenho pensado, nas ligações entre cultura e natureza. Ó. É por cima, que lindo. Ligação entre cultura e natureza. Eu estava me perguntando aqui, aí me lembrei de uma frase, acho que é do frase do Célio, que dirige lá o Iracema Digital. Perguntaram a ele, mas qual é a razão dessa ideia? E ele disse... Ideia não precisa de razão. É mesmo. A ideia não precisa ter razão para fazer, né? Ela é uma ideia, né? Não precisa ser necessariamente instrumentalizada. E no caso aqui, que bonito, eu não sabia. Mas o que é? Então, você enseja, então, a discussão entre cultura e natureza? Alguns desses equipamentos que a gente está fazendo a gestão, eu digo que a gente está tentando criar um conceito de centros culturais ambientais. Então, por exemplo, lá em Caldas, no Cariri, a gente tem um centro cultural que é incrível, que a gente trabalha com 3 linhas, é ligado à Secretaria do Meio Ambiente. E que a gente fala assim, que é preciso educar, ele é um centro de educação ambiental, com a perspectiva cultural. Educar para conhecer, a gente precisa conhecer aquele meio ambiente. Educar para ressignificar. Então, dentro daquele ambiente, tem os mestres, tem as lendas, tem os mitos, tem, né, assim, esse intangível, os modos de fazer e de usar, e educar para conviver. Como é que eu posso, respeitando essa natureza, conhecendo, conviver e viver daquilo ali? Então, a gente tem pensado muito isso, e aí eu volto para essa coisa dessa conexão do homem, dessa convivência nossa, a gente não perder esse, né? Então a gente tem trabalhado muito com isso, cultura, natureza, porque aí é tudo, assim, eu acho que é onde nos... Aliás, esse atravessamento está na própria definição de cultura, né? Cultura é um trabalho exatamente, do ser humano, né? do cultivo em relação ao ambiente, né? Cultura é exatamente aquilo que o ser humano produz em função dos dados da natureza. Exatamente. Né? E que faz parte da sua natureza, porque o homem também, o ser humano também é natureza, né? E também, assim, aí já pelo lado, né, assim, como a gente está precisando também não perder essa conexão. E, ao mesmo tempo que não perder, inventar novas formas de, né? Então, eu acho que essa caixinha, ela é uma coisa aleatória,
Mas ela, para mim, simboliza muito isso. Assim, Minhas... alguém viu num pedaço de madeira, pau, de madeira. Um pedaço de pau. Essa belezura. Num pé de pau, né? Num pé de planta. E o que é curioso é que nem sempre é preciso encontrar uma utilidade. Não. Ou uma utilidade outra, não é? A utilidade do simbólico, a utilidade do lúdico. Por exemplo, fiquei me perguntando para que serve, mas não necessariamente pode servir só para nos fazer... já não sei mais colocar. Eu acho que Coloquei. serve porque é bonito. É porque também. é bonito, isso já é utilidade, né? É. O Nelson Rodrigues dizia, ser bonito já é um serviço de utilidade pública. Demais. Já é um serviço de utilidade pública. A gente se deslumbrar com qualquer coisa que a gente acha bonito, já é um serviço de utilidade para a nossa alma, para o nosso encantamento, mesmo sem razões para utilizá-la de forma pragmática, mas apenas como deleite, como fruição, não é? E é disso que a cultura trata. Aliás, a cultura trata das duas dimensões. Da dimensão, digamos, mais instrumental, né? Até pela economia criativa, mas também pela essa fruição que não precisa ter objetivo, não precisa ter teleológica, nem precisa ter previsão. Só em ser lúdico, né? Também. Só em ser questionável, por quê, para quê, já é uma utilidade. É um pouco isso, um pouco disso, ou muito disso, que estamos conversando com ela, a presidente, ou presidenta do Instituto de Cultura, chamado Dragão do Mar, que rege, digamos, que é regido por essa antropóloga, que está à frente da gestão de uns 16 equipamentos na área da cultura do governo do estado do Ceará. E ela me trouxe o quê? Podemos colocar outro objeto em pauta? Vamos. Raquel Gadelha, diga o que você quer. A gente estava falando Tá do Belo, a gente estava falando do Belo, aí eu me lembrei de uma conversa que eu tive com o Estrigas, que é meu tio. E a gente conversando um assunto e ele disse assim, eu não vou ser acusado, eu não quero ser acusado de andar espalhando mau gosto por aí. Eu digo, tio, você não vai. Então, uma obra do Estrigas. Uma obra do que Estrigas? é diferente de tudo que eu conheço dele. Também. Única, por isso que eu trouxe. É um vaso feito pelo tio Estrigas. E aí, pintado por ele, não é lindo? É lindo e completamente inusitado. Jamais imaginado que ele pintaria, pois que ele olha, pintasse eu acho... também, além dos nem quadros. Ele, e aí volta, nem ele. Nem ele, né? Só tem esse. E aí me motiva a perguntar, já que você está sobrinho do Estrigas, trouxe um quadro do Estrigas e é gestora de equipamentos culturais, como estará o Mini Museu Firmeza, dirigido durante tanto tempo, é um legado de Estrigas e da nossa Nice. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho do tio Estrigas e do Mini Museu. O Estrigas, ele é, para mim, uma pessoa assim... Aliás, ele e a tia Nice e o Mini Museu Firmeza, para mim, eles têm ali o embrião de tudo que é mais atual em política cultural hoje, se a gente for pensar assim. Eles têm ali, eles viveram a arte, eles compartilharam aquela arte com a generosidade. Então, assim, era um lugar de ensino e de formação. A memória, o que o tio Estrigas arquivou e guardou, a pesquisa, os livros, a reflexão no campo da arte, sem dúvida, o acolhimento, sim, a troca, né? Troca, o compartilhamento, os afetos, a natureza. A gastronomia. Porque ela fazia doces lindos, né? Gostosos. A arte, além educação. Do afeto, a arte e educação. As crianças. Então, assim, a imaginação, a tia Nice, quando a gente conversava com ela, tudo podia. Tudo podia. Sabe? O ofício. A bordadeira, o bordado que ela fazia. Então, eu acho que ali, tudo que se tenta fazer hoje no campo da política cultural, todas essas dimensões, estava ali. É uma nicezação. A política cultural devia ser uma nicezação. Isso, e um estriguinho. Um estriguinho da vida. E, além de tudo, a dimensão pessoal deles dois. A tia Nice era por afeto, acolhimento. Eu tenho um texto para ela que eu digo, a mãe sem filhos. Ela era uma mãe sem filhos. Amor. Porque todos eram filhos dela. Tudo podia, tudo era sensibilidade, tudo ela sentia. Que era linda, tudo. E ele, aquele ser conciso, econômico. De humor, muito fino, mas pontual. cirúrgico. Cirúrgico, a palavra é essa.
E ao mesmo tempo de afeto, mas... E, né, os traços da Tianice esparramados, aquelas cores dos tio Strigas. Então, assim, aí o que eu quero falar, tudo isso para destacar aqui de tantas coisas, a dimensão ética. Aí eu até uma vez estava conversando com o Fabiano, ex-secretário de Cultura, e ele disse, o Strigas reúne a dimensão ética e estética. São poucas pessoas que têm isso. Então, o tio Strigas era uma pessoa de uma idoneidade, de um caráter, de uma, sabe, ser ele do jeito que ele era, sem concessões, sem... E não era mal, nem pernóstico, nada, mas ele era ele. E, ao mesmo tempo, muito generoso e acolhedor. Nilo mas firmeza. sem sair exatamente da firmeza dele. Da firmeza. E outro detalhe também, tudo que ele fazia e queria e podia, e os mundos imaginários que ele conhecia, ele disse que tinha tudo que ele precisava, estava ali no Mini Museu, estava ali no Mudumbim. E como é que está, como é que vai ser agora esse legado, já que não temos mais a presença física, nem de Nice e nem de Striga. Mas acho um bom tema para o próximo segmento do programa Diálogo. Vamos falar de um equipamento de cultura, né? Que, eu não sei, pertence hoje a quem? A família do Strigas? Pertence a ela, a nossa dialogadora? Ao Estado? Vai pertencer? Poderia pertencer? Questões para o próximo segmento do programa Diálogo. A dialogadora de hoje é ela, Raquel Gadelha, que está aqui, mas está aqui, ao vivo. É importante a gente saber disso, porque fazer esse contraponto, né, de alguém que está nas redes, mas alguém que é também aberto e precisa estar aberto às relações interhumanas, presenciais, diretas, efêmeras, acontecimento de encontro. E acho que isso faz parte desse conceito de estar nas redes, mas estar nas interações humanas aqui, de pele, de contato humano, conversando, dialogando, faz parte, digamos, da ética dos gestores públicos. E ela é uma gestora pública, ela é antropóloga, ela tem mestrado em políticas públicas e uma especialização em administração da cultura e políticas públicas, e está hoje à frente de 16 equipamentos numa relação de interlocução com algumas 3 ou 4 ou 5 secretarias do Estado do Ceará, de outras áreas, exatamente para fazer esse atravessamento da cultura no seu diálogo com outras instituições. E ela é diretora, aliás, é presidenta do Instituto Dragão do Mar, que rege todos esses equipamentos. Eu citei aqui alguns, o Teatro de Alencar, a Biblioteca, o Centro Cultural do Bom Jardim e muitos outros. A Escola de Música do Padre Ágio, lá no Cariri, e muitos outros equipamentos. Ela, Raquel Gadelha, presidenta, é bom dizer presidenta, não é? É. Porque eu sei que é possível dizer a presidente, mas eu sempre, quando estou diante de uma mulher, uma gestora, ou alguém que tem um cargo assim, eu gosto de dizer presidenta, porque me parece que isso demarca um espaço de empoderamento feminino, não é? É importante, né? Esse, inclusive, foi quem fez muita ênfase nisso, nessa fala, foi o Fabiano. O ex-secretário. Ele vivia me dizendo isso. Raquel, é presidenta. Ele é presidenta. Claro que pode ser presidente, mas as duas formas são corretas, reconhecidas lá pelo dicionário. Mas eu faço questão de botar o presidente. Não é uma oposição, é um lugar. Não, é um lugar. É um lugar. E demarca gênero, demarca histórico, uma luta histórica. Acho tão bonito poder dizer isso. E já briguei por aí, dizendo, não, senhor, não está errado, não, é preciso. E mesmo, eu acho que informa, né? E mesmo que esteja errado, que estivesse errado, estamos construindo. A língua é uma construção social, não é? Exatamente. É como o negócio do todes, não é? Que tem gente contrária e eu acho interessante, porque a língua é um instrumento a construir, né? A sendo construído. É gerúndio, é equipamento social de construção coletiva em todos os tempos. A gente que pensa que a língua sempre foi isso, não. As acepções foram sendo todas agregadas. As tradições um dia foram inovações. Exatamente. Né? E eu digo, minha gente, é mais do que adição. Nós somos mais do que tradição. É adição de tradição. É adições de tradições. Porque as tradições vão sendo reformuladas. Mas o tema do segmento anterior, com a Raquel Gadelha, era o Mini Museu Firmeza. Ela me trouxe um equipamento, ela me trouxe uma pintura de Strigas.
que é o diretor, que era, juntamente com Nice, o diretor do Mini Museu Firmeza, que agora perdeu esses dois, os dois morreram, e eu pergunto como é que vai ficar, ou como é que está o Mini Museu Firmeza. Então, muito bom a gente falar a respeito desse assunto. Primeiro eu vou dizer assim, o tio Estrigas e Nice, né, viveram juntos vários anos, moraram naquele lugar, criaram um sítio em Mundumbim, criaram assim um espaço que faz parte da nossa história, e essa pergunta eu sempre me faço, haverá, e aí a gente pula para um outro assunto, haverá em Fortaleza lugar para essa memória, esses espaços? A gente pode deixar essa pergunta mais para frente. E a tia Nice morreu, eles não tiveram filhos, a tia Nice morreu, pouco tempo depois ele morreu. Ele conseguiu se preparar para isso. Na época, eles sempre cuidaram de tudo sozinhos. Então, quando eles ficaram velhinhos, a gente conseguiu, na época, na Secult-FOL, o apoio da Fátima Mesquita, um apoio fundamental, uma estagiária de história para ir para lá. Então, o tio Estrigas fez uma coisa, ele se preparou para ir embora. Ele passou todo o legado dele, explicou obra por obra, ele tem lá um acervo da história das artes plásticas no Ceará, explicou obra por obra, montou todas as salas como ele queria para essa historiadora e se foi numa tranquilidade. Mas do ponto de vista oficial, pertence hoje a quem? Do ponto de vista oficial, ele quebrou a cabeça o que ele ia fazer. Finalmente, ele resolveu dividir o sítio entre 4 sobrinhos. Um dos sobrinhos, ele deixou tomando conta do baobá. Árvore. O outro sobrinho, ele me deixou com o mini museu. Olha que lindo. Foi. Você hoje, então... E todo aquele acervo que tem lá dentro. E deixou outros 2 sobrinhos com a área verde. E ele disse, o tio Estrigas, a gente estava falando no bloco anterior, muito pragmático, muito virginiano. Virginiano, é. Ele disse para mim assim, Raquel, você tenta tudo que você puder para o mini museu continuar. Aí, você tenta uns 3 anos. Se não der, desiste de tudo, acaba com tudo, vende tudo e pronto. Quando eu recebi isso aí, é aquela coisa, é um presente que a gente não sabe se é um presente, uma honra ou uma grande responsabilidade. Aliás, é os dois, né? É tudo. É uma grande honra você herdar o Mini Museu Firmeza. E aí, Ricardo, assim, na época eu trabalhava, né, assim, com cultura, muito ligada à Secult, e eu me senti eticamente uma situação incômoda de eu pleitear apoios e coisas para o mini museu, estando eu trabalhando na Secult. Ao mesmo tempo, sabendo da importância do espaço e do casal, independente de mim, assim, eles são, porque eles sempre foram. Mas o fato é que essa menina, essa historiadora, ela vestiu, assim, a memória do Estrigas, ela se imbuiu com essa herança. Estamos falando de quem? Paula Machado. Paula Machado. Ela se imbuiu do legado do Estrigas. E uma outra moça chamada Lúcia, que eu agora não estou me lembrando do sobrenome dela, vestiu a coisa da Nice, com os bordados, os afetos e tal. Então, elas começaram, eu praticamente entreguei assim, a gestão para elas. E quem financia tudo isso? Então, elas vivem de projetos. Quando elas conseguem projetos, elas fazem. Hoje, o Mini Museu tem trabalhos incríveis com a comunidade, com tudo isso. Quando faltava tudo, eu ficava ali sustentando. Sei. A família acha lindo, mas a família olha para mim e diz, Raquel, isso é um sonho, esqueça, mas eu não tenho coragem de deixar aquilo se acabar. E nos últimos 2 anos, a gente teve assim, quando a gente teve momentos dificílimos ali, que a gente ficou segurando o mini museu aqui, eu e elas duas. E aí, nos últimos 2 anos, ainda bem, o SESC resolveu apoiar o mini museu. Então, o SESC, há 2 anos, ele faz um aporte mensal que possibilita ter um zelador,
ter o trabalho da historiadora, ter ações incríveis na comunidade. Mínimo. Mas qual o problema? E aí aqui eu acho importante a gente pedir esse apoio. Qual o problema? O SESC quer transformar o Mini Museu Firmeza, digamos assim, como se fosse num primeiro museu orgânico de Fortaleza. Mas a gente não tem acesso. São 30 metros de uma rua toda esburacada. E faz anos que a gente... passa um trilho em frente. Passa um trilho. Um Faz trilho de trem. anos que a gente pede isso à prefeitura. Que também é histórico, claro, o trem. O trilho. Pede à prefeitura para construir, pavimentar minimamente aquela rua. Para facilitar o acesso. Para facilitar o acesso, para poder ser ocupado e tudo. Então, hoje nós estamos nessa luta. E a prefeitura de Fortaleza. De Fortaleza. Que é Mudubim, claro. Então, hoje está a deputada Luiziane Lins, deputado Roseno, a gente tentando, trabalhando para ver o Metrofó, tentando ver se a gente consegue trabalhar o entorno para isso dar certo. E aí, aquilo que eu lhe falei, dessa pergunta, né? Qual o lugar que a gente tem hoje no Estado e na cidade para a memória dessas pessoas que foram tão importantes, Estrigas, que têm acervo e outras. A gente falou aqui o acervo do B de Paiva, o seu acervo, tantos acervos, tanta história, Cristiano Câmara, Nirês. Assim, não é, tem uma hora, o Gil, acho que o Chico dizia que quando faz uma música não é mais dele. Tem uma hora que aquilo ali não é mais da pessoa. Pois eu trouxe Gil para ela. Olha o que eu trouxe, Ela falou em Gil e eu acertei, eu digo, ela vai falar de Gil. Ela gosta de Gil. Meu amor. Olha o que eu trouxe para ela falar. Aumenta um pouquinho. De repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão Eu trouxe a paz. arrancasse meus pés do chão, Gilberto Gil. onde eu já não me enterro mais. A paz. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Olha a imagem que eu trouxe. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei pensei em por nós. Gilberto Gil. Que contradição, Que contradição, só a guerra traz nosso amor, nosso amor em paz. Só a guerra traz nosso amor em paz. Eu trouxe a paz, trouxe Gil. Acertei? Acerta da minha emoção em você? Demais, demais. Eu digo assim que eu sou cria de Rita Lee e Gilberto Gil. Pronto. Nesse sentido. Tá, eu tirar isso aqui, sabe por quê que eu tirei isso de perto de mim? Geralmente eu fico mostrando os objetos na mão, mas como eu sou muito desastrado, tive medo de quebrar o objeto, porque o Estria já esteve aqui e os dois são virginianos. Ele virginiano, eu também. Aí ele dizia, Ricardo, só tem um... Eu também, eu tinha muita intimidade com ele, eu vivia lá no museu, lá no sítio com a Anice, tão linda. E aí ele disse, olha, só tem uma diferença, você é virginiano, eu sou também. Mas eu não, eu sou quietinho, você é exuberante. Mas tu sabe que os astrólogos dizem que tem dois tipos de virginiano, o doido e o ajuizado. Ah, então é isso, Pronto. ele era o ajuizado. Só fez mudar o nome. E eu sou o doido. Mas aí quando ele dizia exuberante, era no sentido de que eu ocupava espaço, que eu falava alto. Ele falava baixo, né? Eu gesticulava muito. E ele mais discreto, falando. A piada dele era discreta. A minha é histriônica. Aí ele dizia, somos virginianos, mas você é... Eu dizia, ele dizia, eu sou tímido, discreto, e você é exuberante, exuberante demais. Aí eu lhe trouxe Gilberto Gil, a paz invadiu meu coração. E Rita Lee, então fale dos dois. Que inclusive se amavam, se amam. Fale dos dois, Raquel Gadelha, o que eu trouxe e o que você trouxe. Bota a música. A paz, lararirarirará. Fala, Raquel. Não, eu assim, na minha juventude, aquilo que a gente estava falando da fonte, né? A gente tem uns marcos, né, digamos. E eu tive, assim, Ricardo, eu nunca vou me esquecer, eu era bem jovem e eu vi uma capa de um disco da Rita Lee. Rita Lee.
E aquela capa, aquela mulher livre, libertária, bonita, assim, de frente para a vida. Exuberante. Exuberante, sabe? Eu falei, uau! Né? Então, aquilo para mim abriu, foi uma coisa que eu digo... Então, assim, eu vivi intensamente aquelas fases do Entradas e Bandeiras, né? Dos primeiros discos, da Rita Lee, a pessoa que ela era, né? E ela e o Gil viviam, assisti um show deles dois no ginásio Paulo Sarazate, eles também tinham uma sinergia, E engraçado né? é que ela é exuberante, lembrando aqui. E ele comedido. E ele comedido, mas Exatamente. extremamente energizado. Engraçado isso, não? isso. Uma pessoa tão discreta, quase um Buda, quase um guru, não é? E, no entanto, irradia uma energia, mesmo naquela quase timidez. E aí o Gil, assim, né, essa história desse fio condutor, ele teve essa fase, ele e a Rita Lee, você vê que ele tem uma irmandade, assim, eles dois, né? Mas aí o Gil foi envelhecendo e se tornando essa pessoa luminosa. Né? Essa pessoa linda, esse cara assim zen, esse cara espiritualizado. E como foi importante a passagem dele na cultura. Super gestor, cara assim que grande deixou ministro da cultura do governo Lula. Paradigma novo. E outra coisa mesmo. assim de entendimento e ao mesmo tempo aquilo que a gente estava falando de entendimento, de ação, mas de uma extrema sensibilidade e de uma espiritualidade. Então assim, para mim Gil e Rita Lee são pessoas nesse sentido humanas, artistas e simbólicas muito referenciais. Eu amo. E eu, assim, as músicas do Gil, assim, para mim, são aquelas que tocam o meu coração. Eu digo assim, Caetano Veloso, racionalmente, massa, poeta e tal, mas o Gil, ele inunda minha alma, assim como essa paz. Respira. Inunda. Sabe cantar? A paz invadiu o meu coração. Fez o mar da revolução. Aí eu não sei mais. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu pensei em nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Que lindo a nossa homenagem aos dois, a Rita Lee e a Gilberto Gil. E eu acho que esse barco, acho que tem tudo a ver, será? Com essa conversa? Tem, porque de personalidade dos dois, barco, da vida, do entendimento das coisas. Esse barco. Que coisa linda esse esse barco. aqui, ó. Vamos colocar, antes do objeto surpresa, o barco. Esse barco, essa coisa do remar. Ele bem foi de outra música. Navegar é preciso, viver não é preciso. Aí eu tenho um amigo que diz, navegar é preciso, viver é impreciso. Viver é impreciso, exatamente, Então, Ricardo, porque navegar tem a bússola, agora na vida a gente é surpreendido. Isso aqui é isso, é a vida mesmo, esse movimento, esse eterno movimento, o nosso trabalho e o equilíbrio. E estou me lembrando também do verbo tão usado pelo Paulo Freire, que é esperançar, quer dizer, esperançar não é esperar parado, não, mas ele está remando, quer dizer, ele está na vida, ele não sabe o que virá, ele está na correnteza, mas ele está trabalhando, o nosso barqueiro, não é? Então, esperançar é esperar alguma coisa do ponto de vista ativo, proativo, na perspectiva de encontrar o objetivo. Exatamente. E eu acho que o seu trabalho também na cultura, como gestora, que junta essa sensibilidade com essa praticidade, esse pragmático da vida, tem a ver com isso. Quer dizer, você tem uma ideia, você tem um foco, você tem um trabalho, mas a vida, o rio da vida vai nos apresentando afluentes, né, e outras comunicações, outras e assim, possibilidades. E tem um mar, né, e tem nós, mas tem um remar, um lugar individual, né? Um remar de cada um, E né? é bonito, agora que eu estou me percebendo, a palavra remar tem um mar dentro dela. Remar, quer dizer, o mar outra vez. Remar. Remo, remar. E o que mais? Além, tem outro objeto antes do objeto surpresa? Ainda temos tempo para o objeto surpresa? A paz invadiu meu coração. Ou então, se tiver Rita Lee, também pode ser.
Lararararirarari. Tá acabando? Tá acabando. 10 minutos Tá antes do objeto acabando, surpresa. então, antes do objeto surpresa. Tem tudo a ver. Eu tô quis vendo uma trazer pedra, isso tô aqui. vendo um novelo. É. E Essa aí? pedra é aqui é o seguinte. Eu pensei no mundo, na cultura, em nós. Nós, nos dois sentidos, né? Os nós, de nós, fechar o nó. Ao mesmo tempo, E ao mesmo tempo, o fio joga de pra- Ariadne, O fio de Ariadne. a nossa linha, né? A gente não perder essa linha, Toma lá. sabe? E as cores, a gente desatar. Vamos tirar esse barco aqui Tá. da cena, bota aqui pro lado, para poder agora colocar em cena. Outro objeto que a Raquel nos trouxe, que é um novelo. E ela vai filosofar sobre isso. Então, Ou já está filosofando. Hã? Eu estava até li uma entrevista da Marisa Monte, me lembrei agora, ela falando que a gente tem que ter paciência para desatar o nó, porque senão a gente perde para o nó. Então, assim, Olha a Rita ali. água na boca. É a Rita ali. Junte então água na boca com ritual, com Você me dá água na boca, vestindo fantasias, tirando a roupa. Que lindo. Como é que a gente faz junção disso, hein? Nada de sua Como é que a gente enlinha a nossa Rita ali? gente Vou enlinhar. Linha na nossa vida. Ela é muito isso também, né? A Rita Lee era uma mulher da casa, inclusive no final da vida, do verde, optou por né? isso, né? Morar fora de São Paulo, num sítio, plantando o que ela própria ia comer depois, as verduras, as frutas, e ao mesmo tempo essa intelectual, sensual, como o nosso Zé Celso Martinez Corrêa, que tudo que tocava virava eros, né? Virava querer, em função do Brasil. Pois é. Ela nos pensou, ela nos moldou mesmo. E moldando como mulher, moldou também o homem, moldou também o feminino, né? Com esse homem mais maravilhoso que é o companheiro dela, foi o nosso Roberto de Carvalho, parceiro da vida e na arte. Mas E que aí lindo. a linha é isso, essas coisas que nos atravessam, nos bordam, que nos envolvem, que a gente pode fazer um monte de coisas, se a gente não cuidar pode se prender. É verdade. Pode é só também uma se linha, mas soltar, depende da nossa né? criatividade, vira outra coisa, né? Vira luva, vira roupa, vira obra de arte, né? Vira bordado, enfim. É algo. E até brincadeira, tem aquela brincadeira, Também. se lembra? Que a gente fazia assim, não sei como é. Enfim, algo que é isso, a cultura é também isso, né? E a nossa vida também é isso, a capacidade de ter aqui um elemento e, pela cultura, transformar esse elemento. Nos 6 últimos minutos do programa Diálogo, eu quero lhe dar a oportunidade de falar do objeto que eu trouxe e do objeto que você trouxe para mim. Me deu, você trouxe, entregou a produção, eu não sei o que está aqui. Eu vou abrir primeiro dela, depois eu mostro o meu. Não, vou entregar o meu, mas não abra não. Deixa eu abrir primeiro o seu e você comentar por que ela trouxe, para quê, para pautar que assunto. Eu pegando assim, não sei o que é, não estou conhecendo pelas mãos, pelo tato. Deixa eu ver aqui. E o pior é que ainda não sei o que é. Ainda não sei o que é, porque está dentro, tem outra coisa. Vou tirar aos poucos. E ainda não sei o que... deve ser um pingente. vira. Assim? Não, ao contrário. Assim? Sabe o que é isso? Não. Um coração? Um coração? Um coração. É uma concha, aqui é uma concha, veja. Né? E aqui, do outro lado, moldado, esculpido um coração. Com a palavra, quem me trouxe isso? Raquel Gadelha. Ricardo, isso aí é um coração, é um pingente de um É um artista pingente. plástica carioca, que eu não lembro o nome Pode ser agora. usado ou é consagrado Pode alguma ser coisa usado, assim? Não, né? mas Tem que respeitar. eu trouxe porque ele não é aquele coração romantizado, né? Ele é um coração visceral, assim, ele é um coração que é forte. Quando eu uso esse colar, é uma coisa que parece que a gente está assim, se tirando o coração Expondo de o dentro coração. e botando fora, Aham. sabe? E eu acho que eu me lembrei assim de você como artista, porque eu acho que o artista
se coloca. Tira o coração de dentro e bota para Tira, fora. sabe? O Zé Celso, compartilha. que fez isso, que a gente verdade. está homenageando Exatamente. aqui, sabe? A Rita Lee teve coragem, o Gil tem coragem. Então, assim, essa coisa de dizer, tá aqui meu coração, sabe? E eu me lembrei muito de você, porque você é muito intenso também no que você faz. E acho que a gente está precisando, na arte, na gestão cultural, a gente se lembrar disso, sabe? Por que tudo isso? Por onde foi que a gente foi afetado, né? Pelo coração. Obrigado, Raquel. Eu acho que o meu objeto também vai por esse caminho, nesse momento em que o artista põe o coração nas coisas. Posso abrir? E que tem a ver com você. São 2 objetos. Olha o que é que eu trouxe. O cartaz do filme que nós fizemos juntos. Coisa linda! E a sua foto na equipe. Olha aí, mostra, Que deixa eu mostrar. lindo! O filme se chama Um Cotidiano Perdido no Tempo, do nosso Nirton Venâncio. Um curta-metragem tão Que é lindo. outro que trabalha com coração. E Nirton Venâncio tinha como continuista Raquel. Olha a foto, Raquel. Eu trouxe até a identificação. Que Tem que identificar linda. quem são essas pessoas aí. Deixa eu mostrar, enquanto você fala da sua experiência como uma pessoa de cinema. Está aqui. Ele colocou, eu consegui com o Nirton, e ele me disse, está aqui, olha quem está aqui, olha ela aqui, é a continuista do filme. E eu era diretor de ator do filme. Isso é 1900 Três e quê? atrizes lindas, três atrizes velhinhas, né? Jaci lindas. Fontinelli, Antonieta. Dona Antonieta Noronha e a dona... Não, a dona Seni. Dona Seni. A dona Seni, a mãe do Valden Luiz, Seni Furtado. E aqui na equipe, quem está? Olha aqui, da esquerda para a direita, Carlito Almeida, chefe e eletricista, Cláudio Heitor, primeiro assistente de câmera, o próprio Nirton Venâncio, está aqui ele, o diretor do Cotidiano Perdido do Tempo, o Ronaldo Nunes, diretor de fotografia, está aqui Saudoso junto com a máquina, Ronaldo Nunes, Joy Pimentel, segundo assistente de câmera, o Marcos Guilherme, meu irmão, inclusive, terceiro assistente de estúdio, a fotografia é do Márcio Albano, e quem está na fotografia como continuista é ela, Raquel Gadelha. Olha. Grandes tempos. Foi aqui que eu a conheci, em 1900 e... Deixa eu ver a data. 88. Eita. Olha que linda, Raquel, fazendo cinema. Eu acho que é o único filme que ela fez na vida toda. Fiz outro em São Paulo. Fez outro em São Paulo, mas o primeiro é este. Esse, Continuista, fale disso, de você no cinema, hein? Então, como a gente estava falando da linha, tá tudo ligado. Exatamente. Tá tudo ligado. Eu fiz faculdade de antropologia e aí comecei a estudar antropologia visual. Faz mal não. Não quebrei, não. Quebra, o coração não quebra. Quebra só não quebra. Não quebrou, não. Antropologia visual, de antropologia visual comecei a trabalhar com cinema e tudo. E aí vim passar umas férias no Ceará, porque eu morava em São Paulo. E aí recebi esse convite Do Nirton Venâncio. do Nirton Venâncio, que O fez diretor do filme. esse curta, é de uma sensibilidade, de uma beleza. Ele retrata a vida das 3 tias, né? Em Crateús. Ele tem um ritmo lento. O assim, filme é lindo. Lindo, É um dos filmes mais poema. bonitos da filmografia brasileira. Do E a cotidiano gente perdido muito no tempo. jovem, né, Ricardo? Assim, aprendendo a fazer. Ninguém me ensinou a fazer continuidade. Nirton, como é? E a gente foi fazendo, e foram dias, fazer cinema é entrar também numa imersão, né? É Que uma lindo, que coisa. Ele Então, trouxe, então, aquela Raquel. E foi maravilhoso. E essa Raquel, essa Raquel que está aqui hoje, Esta Raquel é esta está Raquel. aqui porque esses fios malucos, está tudo ligado. E no cotidiano que não vai ser perdido no tempo, nós convidamos você para estar sempre conosco. Nós estamos encerrando, então, agradecendo a presença da Raquel Gadelha no programa Diálogo, que volta na próxima semana, na sexta e no sábado, pelo Canal 5, para dar continuidade ao cotidiano no tempo.